É liberado, pastor. Então vamos lá. Obrigado. Olá, irmãos. Louvado seja Deus pela sua vida. Seja bem-vindo ao culto doutrinário, culto de ensino, culto de estudo da palavra do Senhor da primeira igreja presbiteriana em Vila Velha. Nós saudamos a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Também, de maneira especial, saudamos os nossos irmãos de Ulisses Guimarães, Terra Vermelha, a todos que já estão conectados aí no chat do YouTube, no Facebook. Deus abençoe as suas vidas. Faça, como já dizia o reverendo Neuto, da sua casa, do local onde você está, um local de adoração, um local de culto ao Senhor. Convido você que feche seus olhos, nós vamos orar ao Senhor, pedindo a bênção de Deus para esse momento. Logo após essa oração, a nossa irmã Maria estará fazendo a leitura no livro de Hebreus, capítulo 8, versículos de 8 a 12. Vamos orar ao Senhor. Querido Deus, obrigado, ó Pai. Obrigado, meu Deus, por esse dia precioso que o Senhor nos concedeu com vida. Sabemos, ó Pai, que muitos não tiveram a oportunidade de terminar esse dia. Sabemos que se estamos respirando, ó Deus, é somente pela Tua graça e pelo Teu poder. Glorificamos o Teu nome, ó Pai, porque nesse dia comemoramos também, ó Pai, o aniversário, ó Pai, da nossa irmã, querida irmã Suzana, esposa do reverendo Elias, ó Deus. Obrigado por mais um ano de vida que o Senhor concede à tua filha. O Senhor dê a ela saúde, dê a ela cada dia mais, ó Pai, alegria de te servir. Obrigado pelo aniversário da nossa querida Ingrid, ó Pai, essa jovem que, tão nova, já anda nos teus caminhos. Pai, dê a ela saúde, dê a ela, ó Pai, livramento, ó Pai, caminhos que alegrem o teu coração. Obrigado também pela vida da nossa querida Renildes, ó Pai, lá de Marechal Floriano, ó Pai, que também aniversariou nesse dia. Nós somos te gratos, ó Deus, pelo dom da vida. Deus amado, abençoe a leitura da tua palavra, que a nossa irmã Maria vai proceder agora. Pai, que o Senhor abra o nosso entendimento, abra o nosso coração, para que sejamos edificados na tua palavra. Obrigado, ó Deus, por todos que o Senhor permitiu, ó Deus, que recebam a tua palavra que será pregada e ensinada nessa noite. Fica conosco, ó Deus. Pai, seja, Pai, o teu favor sobre este culto, que a conexão não caia, ó Deus, que possamos ter um prosseguimento normal deste culto. Obrigado, ó Deus, pela vida do reverendo Alexandre, ó Deus, lá da Inglaterra, ó Pai, que está conectado e participando. Pai, nós agradecemos pela tua graça que tem sustentado esse irmão querido até aqui. No nome de Jesus nós oramos e agradecemos. Amém. Abra a sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 8. Nossa irmã Maria estará procedendo à leitura dos versículos 8 a 12. Leamos a palavra do Senhor com a nossa irmã Maria. E, de fato, repreendendo-os, diz: Eis aí vem dias, diz o Senhor, afirmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Jacó, não segundo a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão, para os conduzir até fora da terra do Egito, pois eles não continuaram na minha aliança, e eu não atentei para eles, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel
Depois daqueles dias, diz o Senhor, na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as escreverei. E eu serei o seu povo, e eles, seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem a cada um ao seu irmão, dizendo: conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até ao maior. Pois, para com as suas iniquidades, usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Amém. Louvado seja Deus, meus irmãos. Vamos louvar o nosso Deus agora com o hino Coroação, número 28 do nosso inário, e logo depois o corinho A Paz do Céu. Graça e paz, amados. Vamos entoar o hino de número 28 do Inário Presbiteriano, Inário Novo Cântico, intitulado Coroação. Tuas obras te coroam como uma luz de esplendor. Astros, anjos, céus entoam, reino eterno a ti, Senhor. Campos, matas, vales, montes, desmonteio e verde mar. Aves e sonoras fontes formam coro singular. Nós mortais por ti reunidos, Deus de glória, Deus de amor, corações aos céus erguidos, celebramos teu amor. Revelaste amor profundo, insondável, sem igual, enviando Cristo ao mundo a vencer por nós o mal. Fontes de alegria e vida, és o bem inspirador. Tua graça nos convida a viver em tudo amor. Mais alegres peregrinos, sempre em marcha triunfal, cantaremos cantos hinos na jornada até o final. Amém. Vamos ainda entoar o cântico intitulado A Paz do Céu encheu o nosso coração. A paz do céu encheu meu coração, quando Jesus me deu a salvação. Minha alma então lavou e a luz em mim raiou. A paz do céu encheu meu coração. Maravilhoso e sublime pra mim, se nunca me esquecerei. Dia glorioso em que Cristo encontrei, meu coração entreguei. Ó, quão precioso amigo Ele é, salvou-me da perdição, tirando as culpas das trevas, livrando e trazendo-me pleno perdão. A paz do céu encheu meu coração.
encheu meu coração. Quando Jesus me deu a salvação, minha alma então largou e a luz dele raiou. A paz do céu encheu meu coração. Amém. Convido os amados irmãos a terem agora um momento de contrição. Nosso irmão reverendo Alexandre irá nos elevar a Deus em oração, agradecendo a Deus pelo perdão, que possamos orar agora com nosso irmão Alexandre, pastor Alexandre Gaudio. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós acabamos de ouvir, Deus, esta canção que diz que a paz do céu encheu o nosso coração. Meu Deus, o texto bíblico que foi lido em Hebreus nos diz que o Senhor, ó Pai, tem cuidado das nossas vidas. E o Senhor, ó Pai, a cada dia não nos trata segundo as nossas iniquidades. Deus, nós te agradecemos porque um dia o Senhor, ó Pai, nos encontrou e a salvação do Senhor, ó Pai, veio até nós e nós somos, ó Pai, agraciados. Amém. E com nosso coração, Senhor, diante da tua presença, nós, ó Pai, te adoramos, nós te celebramos, nós, ó Pai, queremos dizer ao Senhor que somos imensamente agradecidos pelo favor do Senhor às nossas vidas. Muito obrigado, Senhor, porque nós não merecemos nada, mas o Senhor tem feito grandes coisas às nossas vidas. Ó Deus, através de pessoas, o Senhor tem nos abençoado. E o Senhor tem, ó Pai, nos abençoado através da tua santa palavra. Nós te agradecemos, ó Pai. Te agradecemos porque o Senhor é um Deus vivo e verdadeiro. É tão gostoso, Senhor, é tão gratificante, Deus, fazer parte do teu povo espalhado na face da terra, aonde esse momento de pandemia, Senhor, de Covid, ele não consegue, Senhor, nos separar. Às vezes, fisicamente, sim, mas nós temos a certeza que estamos juntos, ó Pai, porque cremos em um só Deus, um só batismo, o mesmo Espírito. Nós somos, ó Pai, o povo do Senhor, o povo da tua aliança. E nós te agradecemos, ó Pai, por esse tempo de culto, de celebração, por esse tempo de adoração ao nome do Senhor. Visita cada lar, visita cada vida, desde a menor, ó Pai, a Melissa que está conosco, até o ancião. Que em nome do Senhor Jesus, ó Pai, o Senhor possa trazer ao nosso coração, através da tua palavra, ó Deus, alimento para a nossa vida, para a nossa caminhada. Abençoe o teu povo, abençoe a tua igreja. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Reverendo Elias, com a palavra. Boa noite, amados irmãos e irmãs. Alegria muito grande estar novamente neste dia de culto de ensino da palavra de Deus. Culto de ensino. É culto porque Deus está presente. É culto porque nós estamos aprendendo deste Deus maravilhoso. E nós todos estamos com nossos corações voltados para aprender mais do Senhor. Por isso, é um culto de ensino e é também um culto de adoração a Deus. Nós estamos
estudando o Salmo 23, na verdade, antes de entrarmos propriamente no Salmo 23, nós estamos fazendo um contorno, fazendo um contexto geral da Bíblia, para que nós entendamos bem o que significa o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Esta é uma poesia maravilhosa. É uma poesia que muitas pessoas, mundo afora e pelos séculos dos séculos, têm falido, têm falado, muitos sabem de cor. Mas quem é que pode dizer efetivamente que o Senhor é o seu pastor? Aquele que pode dizer efetivamente que o Senhor é o seu pastor está certamente, como esta imagem está sugerindo aí, está certamente subindo os degraus da escada que leva até a casa do Senhor para todo sempre. E ele parte do primeiro degrau, porque no primeiro degrau ele já foi tirado do poço de lama, do tremendo lodaçal, foi tirado das trevas para a luz. Então, uma primeira coisa que a gente já vai aprendendo é que só pode falar que o Salmo 23 pertence a ele, que o Senhor é o seu pastor, aquele que já foi tirado dos seus pés da lama e foi colocado sobre a rocha, na linguagem poética tão linda também do Salmo 40. Então, meus irmãos, estamos voltando um pouco para mostrar como que a pessoa é incluída nessa possibilidade de subir os degraus sugeridos pelo Salmo 23, o degrau que leva até a casa do Senhor para todo sempre. Nós tivemos já essa é a quarta ou quinta vez que nos encontramos, e nós fizemos da primeira vez um panorama geral dos Salmos, procurando ser bastante sintéticos, porque há muita coisa a ser dita, e nós não teríamos tempo para, durante esses estudos, fazermos uma coisa muito profunda e muito completa, e nem é o caso, porque nós precisamos de ter uma compreensão para facilitar o nosso dia a dia na apropriação dessa verdade que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Vimos também que há uma história. Há uma história. O Senhor criou o homem caiu, e a partir daí, o plano de ação de Deus foi de trazer este homem caído de volta ao Pai no tempo de Deus. E lá no Gênesis 3:15, as bases da aliança dessa redenção, para trazer o homem de volta a Deus, para ele ser admitido de volta à presença do Pai, já foram lançadas. E esta aliança da redenção, ela foi sendo desdobrada ao longo da história. Nós vimos sobre a aliança da criação, nós vimos sobre a aliança com Noé, e hoje nós vamos ver um pouco sobre a aliança de Deus com Abraão e os patriarcas. A gente pode dizer que a aliança com Noé é uma aliança de preservação. A gente pode dizer que a aliança com Abraão é a aliança da promessa. É essa promessa que nos alcança hoje. Ainda falta ver a aliança com Moisés, a gente vai ver hoje ainda, e a aliança com Davi, para depois irmos para o Salmo 23. Primeira coisa que eu gostaria de chamar a atenção nesta noite é que esta aliança, e já disse isso antes, essa aliança é algo que o Senhor mesmo faz acontecer. Foi Ele mesmo que fez acontecer. É um pacto soberano de Deus para com os seus.
é um pacto sucerano, porque é do jeito que ele quer, as condições são dele. Às vezes a gente estranha isso, mas na nossa vida real, como também exemplifiquei, se você quer um serviço público como o do gás, para não usar mais o da EDP, você vai pedir o serviço, eles vão te apresentar um contrato, e esse contrato pode ter cláusulas que você não concorda com elas, e se você chega perto da companhia e diz assim, eu não quero esse serviço porque eu não concordo com esses itens do contrato, provavelmente eles não vão te dar o serviço. A aliança de Deus com o homem é uma aliança que o Senhor propõe os termos, ele define cada situação e nós temos que aderir a essa situação. Só que não é assim, como se a gente fosse obrigado a fazer, porque o Senhor coloca na gente, no nosso coração, na nossa mente, as condições para que nós possamos pertencer à aliança. Isso que nós estamos vendo ao longo do tempo. Chama a atenção também que a aliança é soberana de Deus e ele fez essa escolha soberana, trazendo Abraão do outro lado do rio Eufrates. Abraão, que era adorador de ídolos, mas ele foi escolhido. Você encontra em Gênesis capítulo 12, verso 1, em Josué capítulo 24, versos 2 e 3, você encontra essa descrição. E outra coisa, Deus não foi suave com Abraão. Deus disse a Abraão, sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, da terra que eu te mostrarei. Deus dita os termos do pacto. Ele fez assim com Abraão, ele fez assim com todos aqueles que ele atraiu para ele, você e eu. Uma das coisas que nós estamos tentando fazer é enxergar nos Salmos a história da redenção. E a história da redenção lá, no chamado de Abraão, é uma parte dessa história, é um dos capítulos dessa história. Como é que o Salmo vê isso? Como é que o livro de Salmos vê isso? Então, lá no Salmo 105, versículos 4 e 6, o salmista diz, buscai ao Senhor e a sua força, buscai a sua face continuamente, lembrai-vos das maravilhas que ele fez, dos seus prodígios e dos seus juízos da sua boca. Vós, semente de Abraão, seu servo, vós, filhos de Jacó, seus escolhidos. Estamos, então, identificando nos Salmos essa história da redenção, como os salmistas a registraram. E aqui eles estão dizendo exatamente que Abraão foi o escolhido de Deus. E Deus disse lá, em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. Outro aspecto que eu quero chamar a atenção é a aliança com Abraão foi bastante especial. Na verdade, essa expressão cortar um pacto era uma expressão que, no original, significa você fazer essa aliança. Mas era um procedimento comum. Na época, Abraão sabia desse procedimento, conhecia esse procedimento, de você, ao fazer um pacto, você fazer aquilo que foi feito neste momento aí, como registrado no Gênesis capítulo 15. Se você for lá em Gênesis capítulo 15, você vai lembrar que Abraão tinha acabado de ter uma vitória grande sobre os reis, tinha libertado Ló, tinha encontrado Melquisedeque, e aí o Senhor falou a Abraão numa visão. Não tenha medo, Abraão, eu sou o seu escudo e lhe darei uma grande recompensa. E aí, Abraão foi perguntar ao Senhor, na verdade ainda era Abrão, né? Ele não tinha mudado o nome para Abraão. Ele perguntou ao Senhor, que me darás se continuo sem filhos e o herdeiro da minha casa ainda é Eliezer? Tu não me deste descendência
me deixa um servo nascido na minha casa, será que ele vai ser o meu herdeiro? Ele perguntou ao Senhor. Mas Deus disse a ele, este não será o seu herdeiro. Pelo contrário, aquele que será gerado por você, este será o seu herdeiro. E Deus o levou para fora e mostrou para ele os céus. Quantas estrelas, Abraão? Se você puder contá-las, assim vai ser a sua posteridade. E o verso 6, lá em Gênesis 15, fala algo que é precioso para todos nós. Abraão creu no Senhor, e isso lhe foi atribuído por justo. Ele foi justificado, porque ele creu no Senhor. Vocês lembram que Abraão já era idoso, Sara já era idosa, então todas as condições físicas normais para não ter filhos eles tinham. Mas Abraão creu no Senhor, e isso lhe foi atribuído por justiça. E Abraão perguntou, como é que eu vou saber? Como é que eu vou saber que eu vou herdar esta terra? Então, é nesse momento que Deus estabeleceu formalmente os termos do pacto com Abraão, um pacto de sangue, soberanamente administrado, como nós já mencionamos aqui, das características da aliança. Abraão creu na palavra de Deus, mas ele ainda buscou reforço na sua confiança, na sua fé, perguntando a Deus, como é que eu vou herdar? E ele, então, creu no Senhor, e isso lhe foi imputado por justiça. Então, graciosamente, o Senhor infundiu confiança a Abraão e ordenou que ele apresentasse diante dele alguns animais. No Salmo 105, versos 8 a 10, tem um registro importante sobre esta aliança. Lembrou-se da sua aliança para sempre, da palavra que mandou a milhares de gerações, a qual a aliança fez com Abraão e o seu juramento a Isaque, e confirmou o mesmo a Jacó por lei e a Israel por aliança eterna. No desdobramento da aliança da redenção, nós temos, então, nesse instante da história, Abraão sendo chamado para ser aquele de quem descenderiam todas as famílias da terra em Jesus Cristo. Deus cortou, então, o pacto com Abraão. Como é que foi esse pacto? Abraão dividiu os animais em duas metades, dispôs os pedaços correspondentes um de frente ao outro, matou as aves e não as dividiu. Dividiu os animais, mas não dividiu as aves. Como sempre, quando você tem carne assim, você tem as aves de rapina chegando e elas vieram para comer as carcaças, mas Abraão afugentou essas carcaças. Então, Abraão teve uma visão vinda do cimo. Versos 12 a 16 vão relatar esta visão. Ao pôr do sol, um profundo sono caiu sobre Abraão, e grande pavor e densas trevas tomaram conta dele. Então o Senhor lhe disse, fique sabendo com certeza que a sua posteridade será peregrina em terra alheia, será reduzida à escravidão e será afligida durante 400 anos. Mas eu castigarei a nação que os escravizar. Depois eles sairão com muitas riquezas. E você irá para junto dos seus pais em paz, será sepultado em boa velhice. Na quarta geração voltarão para cá, porque a medida da iniquidade dos amorreus ainda não se encheu. Observe, meus irmãos, minhas irmãs, que Deus comunicou a Abraão uma visão do que iria acontecer na história. E ele está falando de uma história de 400 anos, até mais de 400 anos, para que a promessa dele começasse a ser cumprida. Gênesis capítulo 15, 12 a 16 retrata isso. É bom a gente pensar sobre isso, né? Deus
400 anos antes, já tinha estabelecido um plano para o seu povo. Só no tempo dele que isso aconteceu. Nos nossos dias, muitas vezes, nós queremos as coisas no nosso tempo. Muitas coisas, efetivamente, não são dadas, não são respondidas por Deus no nosso tempo. Verso 17 diz que quando o sol se pôs, houve densas trevas, eis que um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo passaram entre aqueles pedaços dos animais. Eles tinham sido arranjados um de frente para o outro. E ali, aquele fogareiro fumegante e a tocha de fogo passaram entre aqueles pedaços de animais. E o verso 18 vai dizer, naquele mesmo dia, o Senhor fez a aliança, literalmente, cortar uma aliança, como a gente viu, a maneira como Deus fez. E esta aliança é um compromisso para a vida e para a morte. Aquela figura do cortar significa que se quebrarem o compromisso com Deus nesta aliança, as pessoas estarão sendo como que pedindo para serem cortadas da aliança. Como falei antes, a aliança é um pacto de vida e de morte. Como o Salmo vai, então, registrar essa aliança? Há vários aspectos que se pode pensar, mas eu vou colocando aqui no Salmo dos versículos, a gente já vai percebendo como que Deus age. Deus é fiel à sua aliança para sempre, ao compromisso que firmou com 1000 gerações. É bom que a gente diga aqui que Deus é fiel à sua aliança por causa do compromisso, primeiro, que ele tem com ele mesmo. Não é por causa dos olhos bonitos de alguém ou do comportamento de alguém. Deus firmou esse compromisso por causa dele mesmo. E Deus, então, tirou o seu povo com alegria, seus escolhidos, e com celebração. Salmo 105, verso 43, vai registrar isso. Salmo 106, versos 21 e 23, vai registrar. E durante um tempo, eles se esqueceram de Deus. Esqueceram de Deus. Por isso, Deus declarou que os destruiria. Mas Moisés, seu escolhido, 500 anos depois, mais ou menos, daquela promessa, pôs-se entre ele e o povo e suplicou que o Senhor afastasse a sua ira e não os destruísse. Temos a figura aqui de Moisés, nós vamos entrar ainda na aliança com ele, funcionando como mediador, antecipando o mediador Jesus Cristo, que está defendendo hoje, está sendo como nosso advogado. Na cruz do Calvário, ele se colocou entre nós e Deus para trazer sobre si todos os nossos pecados. O Salmo 37, ele 7 vezes, ele usa a expressão herdar a terra prometida a Abraão, e torna-se o foco da bênção para o povo da aliança do Senhor. Salmo 37, versos 3, 9, 11, 22, 27, 29, 34. Você pode depois procurar herdar a terra nesse Salmo 37. A promessa de Deus para os fracos e ameaçados é que ele protege, conserva a vida, faz prosperar e livra os seus inimigos. Se você começar a pensar no Salmo 23, você vai ver que esses elementos estão lá no Salmo 23. Deus cortou um pacto com Abraão. Olha o alcance desse pacto. E olha a nossa responsabilidade nesse pacto.
Deus, em termos da promessa de Deus a Abraão em relação à semente, a esperança do futuro está em que a geração atual contará à próxima geração o trabalho do Senhor da aliança para estabelecer Jerusalém como a cidade do grande rei. Deus disse que os pais teriam que inculcar nos seus filhos as verdades suas. Isso para a gente é muito importante, porque a igreja, ela cresce primeiro a partir da própria igreja. São os pais que têm que ensinar os seus filhos os oráculos do Senhor. É na igreja que eles vão aprender mais sobre Deus, mas é em casa também que eles podem aprender mais e mais sobre Deus. E quando o ensino da casa e o ensino da igreja se complementam, se encontram, é certo que esta criança cresce ainda mais na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Como é que o Salmo vai falar sobre isso? Salmo 78, versos 4 a 7, diz assim: não esconderemos essas verdades de nossos filhos. Contaremos à geração seguinte os feitos gloriosos do Senhor, seu poder e suas maravilhas. Pois ele estabeleceu os seus preceitos a Jacó, deu sua lei a Israel. Ordenou a nossos antepassados que a ensinassem a seus filhos, para que a geração seguinte, os filhos ainda por nascer, a conhecesse. E eles, por sua vez, esta outra geração, deveria pôr também a sua esperança em Deus e não esquecer seus poderosos feitos e obedecer os seus mandamentos. É que nós devemos pensar muito sobre a responsabilidade que temos como pais e como avós, de que nossos filhos estejam aprendendo cada vez mais sobre Deus. Esses ensinamentos, uma vez colocados nos seus corações, eles jamais vão sair. Às vezes, alguns deles podem passar algum tempo longe de Deus. E às vezes estão até pensando que estão expandindo-se, cada vez mais se colocando mais longe de Deus. Mas um dia o Senhor vai fazer eles lembrar aquilo que eles aprenderam na infância, como criança, para que possam então ser levados de volta aos braços do Pai. Então, há aqui neste salmo um ensino precioso para a continuidade da pregação do Evangelho a partir da própria igreja. Nossa família é o nosso primeiro campo missionário, meus irmãos. É a partir dela que nós temos que fazer a expansão do Evangelho para outras pessoas. E elas podem ser feitas simultaneamente, essas expansões. Outro aspecto importante que tem a ver com essa expansão do Evangelho, o salmista declara o seu compromisso de estender essa mensagem sobre o Messias prometido para as gerações futuras e para todas as nações, como Deus prometera a Moisés. O salmista cita as linhas de abertura da bênção arônica e depois amplia os beneficiários da bênção para que ele alcance todas as nações. Salmo 67, versos 1 a 4, é precioso. Que Deus seja misericordioso e nos abençoe. Que a luz do seu rosto brilhe sobre nós. Que teus caminhos sejam conhecidos em toda a terra. A tua salvação entre as nações de toda parte. Que os povos te louvem, ó Deus. Sim, que todos os povos te louvem. Que o mundo inteiro cante de alegria, pois governas os povos com justiça e guias as nações de toda a terra. Meu irmão, minha irmã, só haverá justiça na terra quando o Evangelho for pregado. E essa justiça, ainda que parcial, ela vai acontecer com aqueles que têm o Evangelho no seu coração, que têm a justiça de Deus no seu coração, que não querem fazer a sua justiça própria, mas que querem espalhar a justiça de Cristo. E ela, ainda que de forma imperfeita, ela vai acontecer aqui na terra quando o Evangelho do Senhor for pregado.
e de forma perfeita um dia, quando estivermos na glória, quando então só haverá justiça, a justiça do Senhor plenamente em todo o tempo. Quadro redentor histórico dos Salmos, aliança com Abraão, dos patriarcas, aliança das promessas, que os Salmos apanham de uma forma poética, e lembrando que os Salmos têm o papel de ensino. Todas as promessas de Deus, todos os mandamentos de Deus, todos os atributos de Deus são colocados no Salmo para que nós possamos aprender mais sobre Deus. Depois da aliança com Abraão, nós temos a aliança com Moisés. Aliança com Moisés ou aliança da lei. Podemos ver alguns textos que falam sobre a aliança com Moisés. A aliança com Moisés, ela nos trouxe os mandamentos, a lei de Deus, nos trouxe a compreensão da redenção de Deus na narrativa que temos do Êxodo, nos trouxe a organização da nação de Israel, nos trouxe o Senhor falando sobre bênçãos e maldições para aqueles que não seguem a aliança e bênçãos para aqueles que seguem a aliança. Salmo 78, verso 8, traça a história de uma geração teimosa. Aliás, o Salmo 78 todo traça a história de uma geração teimosa e rebelde, cujos corações não eram leais a Deus e cujos espíritos não eram fiéis a Ele. Salmo 78. O Salmo 105 vai nos lembrar da fidelidade do Senhor, da palavra prometida a Abraão através da herança da terra. Quando você lê o Salmo 105, os versículos falam sobre isso. Salmo 106 abre declarando: pecamos mesmo como nossos pais fizeram, falando das muitas vezes que as pessoas da aliança de Deus o esqueceram. E, finalmente, o salmista implora ao Senhor para nos salvar e nos reunir das nações. Ele pedia que o povo que estava no exílio fosse reunido pelo Senhor. Salmo 66, 9 diz: abriu um caminho seco pelo meio do mar, e seu povo atravessou a pé. E aí temos um ensinamento também do Salmo: nossa vida está em suas mãos. Ele não nos permite que nossos pés tropecem. Salmo 68, versos 1 e 21. Levanta-te, ó Deus, dispersa os teus inimigos. E ele aqui está citando as palavras de Moisés, ditas cada vez que a arca começava a se mover pelo deserto. Você acha isso em Números 10, 35. Também, o que ele estava dizendo ao povo, assim, o salmista: Deus esmagará a cabeça de seus inimigos. Lembre-se, muitos havia exílio, eles estavam longe, eles estavam sofrendo. Salmo 74, versos 13 e 22. Com tua força dividiste o mar. Da mesma forma, Senhor, levanta-te e defende a tua causa. Muito interessante você pensar que as causas do povo de Deus são a causa de Deus. Os inimigos de Deus são inimigos do povo de Deus. Os inimigos do povo de Deus são inimigos de Deus. Levanta-te, ó Deus, defende a tua causa. A tua causa. A causa de Deus relativa àqueles que fazem parte da aliança. Salmo 77, versos 16, também o verso 12. As águas te viram, ó Deus, e estremeceram.
As profundezas do mar se agitaram. Então, em tempos de angústia, não deixo de refletir sobre teus poderosos feitos. Nós estamos vivendo um tempo muito difícil. Muitas pessoas, nesse instante, muito próximas de nós, perdendo a sua vida. Muitas pessoas enlutadas, muitas pessoas sofrendo. Muito desmando mundo afora. Muita injustiça mundo afora. O salmista nos convida a pensar que a nossa vida está nas mãos de Deus. E Ele que vai esmagar a cabeça dos inimigos. E Ele que vai defender a causa dele, que é a nossa causa. Salmo 77 diz: as águas te viram, Deus, e estremeceram das profundezas do mar. Se agitaram. Então, em tempos de angústia, não deixe de refletir sobre teus poderosos feitos. Em tempo de angústia, não deixe de refletir sobre os poderosos feitos de Deus na sua vida. Salmo 114 diz: quando Israel saiu do Egito, o mar vermelho os viu chegando e se abriu. Então, trema, ó terra, na presença do Senhor. Ele transformou a rocha em açude, sim, do rochedo fez nascer uma fonte de água para dessedentar o povo. E isso apontava também para aquele que descendenta a sede das nossas almas. Salmo 136, versos 1, 16, 23 e 25, diz: deem graças ao Senhor, que guiou o seu povo pelo deserto. Ele se lembrou de nós em sua humilhação. Ele dá alimento a todos os seres vivos. Eu pulei o Salmo 135, versos 8, 9 e 14. Ele derrubou o primogênito do Egito, o primogênito de homens e animais. Realizou sinais e maravilhas no Egito contra o faraó e todo o seu povo. Portanto, pode-se esperar que o Senhor fará justiça ao seu povo e terá compaixão dos seus servos. Este é o Deus da aliança. Este é o teu Deus, a quem você pode chamar de pastor. Alguns lembretes, além dos lembretes poderosos do ato de redenção de Deus, da história, quando você estuda os Salmos e percebe a dimensão do Pentateuco nele, você percebe aquela dimensão legal, jurídica, que tem a relação também de Deus com o seu povo. Isso impacta a nossa vida. E há 3 salmos que se referem a esse impacto da lei do Senhor na nossa vida. E ele fala da lei como algo para ser cumprido. E algo também que tem comparação com outras ações de Deus. Então, Salmo 1, 19 e 119 indica o papel contínuo da lei, do ensino, da instrução do Senhor, na adoração e vida do povo de Deus. O Salmo 1 introduz como um dos 2 pilares primários da vida do povo de Deus, meu e seu pilar. A lei de Deus. E é claro que o outro pilar é a obediência a ela. O Salmo 19, maravilhoso Salmo 19, você tem na sua primeira parte a revelação de Deus na criação. Na segunda parte, você tem a revelação de Deus na sua palavra. E o Salmo 119 amplia a lei de Deus em todas as suas múltiplas aplicações à nossa vida. A lei também dos Salmos abrange o aspecto cerimonial e o moral. Vamos só fazer menção a algumas poucas coisas aqui.
Primeiro, sobre a bênção sacerdotal, que está lá em Números capítulo 6, versos 24 e 26, que nós todos gostamos de recebê-la. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Esta bênção sacerdotal tornou-se a base da bênção daqueles que estão sob aliança, da bênção pactual sobre o povo de Deus. Ao longo dos 500 anos da formação do Saltério, do livro de Salmos, chegando a quase 1000 anos além dos dias de Moisés. Salmo 80, verso 1, começa dizendo: ouve, ó pastor de Israel, que conduz os descendentes de José como um rebanho. E lá nos versos 3, 7 e 19, você tem um refrão, diz assim: restaura-nos, ó Deus, que a luz do teu rosto vive sobre nós, só então seremos salvos. Bênção sacerdotal, fazendo parte desse pedido de restauração ao Senhor. Os cânticos de degraus, Salmos 130, 134, também usam trechos da bênção sacerdotal. O Senhor abençoe, o Senhor guarde, o Senhor seja gracioso, o Senhor dê paz, todos derivando da bênção arônica. Você pode imaginar os peregrinos viajando quilômetros e quilômetros a pé, e uns sobre os outros dizendo: o Senhor te abençoe, o Senhor te guarde, o Senhor seja gracioso e te dê a paz. Salmo 84 dizia que vão de força em força, e cada um comparece diante de Deus em Sião. O papel dos sacrifícios também aparece nos Salmos, e aparece de uma forma extraordinária, porque, por exemplo, no Salmo 40, verso 6, o salmista diz: não tens prazer em ofertas nem em sacrifícios. Agora que me fizeste ouvir, compreendo. Tu não exiges holocaustos nem ofertas pelo pecado. Salmo 50, verso 9 vai dizer, mais uma vez, Deus declara: não preciso, contudo, dos novilhos dos seus estábulos, nem dos bodes de seus currais. Mas então, este mesmo salmo vai dizer: a gratidão, porém, é um sacrifício de fato que me honra. Se permanecerem em meus caminhos, eu lhes revelarei a salvação de Deus. Interessante, a gratidão é um sacrifício que honra a Deus. Muitas vezes nós não praticamos esse sacrifício em muitos momentos da nossa vida. Um outro aspecto também da lei de Deus, que também aparece nos Salmos, são os festivais chamados cultos. O salmista reconhece o significado deles continuamente. Toquem a trombeta na lua nova e na lua cheia, para convocar a nossa festa, pois assim exigem os estatutos de Israel. Esse é o decreto de Deus, Deus de Jacó. Salmo 81, versos 3 e 4. Mesmo no período exílico e no pós-exílico de Israel, as leis culticas eram vistas pelos salmistas como diretrizes do Senhor. Salmos 122, versos 3 e 4 diz: Jerusalém é cidade bem construída, com muros firmes e compactos. Todas as tribos de Israel, o povo do Senhor, sobem para cá, vêm para dar graças ao nome do Senhor, conforme a lei requer. Salmos ensinando sobre a lei. E também nós temos aqui a lei moral. Muito interessante que o Salmo 50 traz 3 mandamentos dele. 3 mandamentos dele. O mandamento não roubarás, o mandamento não adulterarás e o mandamento de honrar o pai e mãe. Ao perverso, porém, diz: de que adianta recitar meus decretos e falar
que adianta de que adianta recitar meus decretos e falar de cor a minha aliança, pois você recusa a minha disciplina, trata as minhas palavras com desdém. Quando vê ladrões, aprova o que fazem, e passa seu tempo com adúlteros. Sua boca está cheia de maldade e sua língua repete de mentiras. Vive a caluniar seu irmão, filho de sua própria mãe. Enquanto você assim agia, permaneci calado e você pensou que éramos iguais. Porém, eu repreenderei. Contra você apresentarei as minhas acusações. O Senhor quer que as pessoas da aliança andem em conformidade com a sua lei. Salmo 81, versos 8, 11 a 14, o Senhor implora ao seu povo para tomar as suas palavras. Ó, meu povo, ouça as minhas advertências. Quem dera você me escutar, só Israel. Meu povo, no entanto, não quis ouvir. Israel não me obedeceu. Por isso, deixei que seguissem seus desejos teimosos e vivessem de acordo com as suas próprias ideias. Ah, se meu povo me escutasse. Quem dera Israel andasse em meus caminhos. Então, eu derrotaria seus inimigos sem demora. Minhas mãos cairiam sobre os seus adversários. Você pode estar pensando, mas pastor, o que isso tem a ver com o Salmo 23? Meu irmão, minha irmã, o Senhor é amigo dos que o temem. E ele lhes ensina a sua aliança. A intimidade do Senhor é para os que o temem. E ele dá-lhes a conhecer a sua aliança, em outra versão. João escreveu que Jesus, as palavras de Jesus, agora vocês são meus amigos, pois eu lhes disse tudo o que meu Pai me disse. Eu sou bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Então, sim, quem é que pode dizer o Senhor é meu pastor e nada me faltará? São aqueles a quem o Senhor conduz com amor e fidelidade, porque cumprem a aliança e obedecem os preceitos do Senhor. O salmista, Salmo 60, versos 11 e 12 diz: ajuda-nos contra os nossos inimigos, pois todo socorro humano é inútil. Com o auxílio de Deus, realizaremos grandes feitos, pois ele pisará os nossos inimigos. Todos esses elementos de adversários, de inimigo, de fidelidade à palavra, de momentos difíceis na vida, como o povo passou, e adversários atrapalhando a vida, todas essas coisas, todos esses elementos aparecem no Salmo 23. E todas essas coisas fazem parte da nossa vida todos os dias, de alguma forma mais ampla ou não. Assim, meu irmão, minha irmã, eu quero encerrar essa noite dizendo assim: e agora que o Deus da paz trouxe de volta dos mortos nosso Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas, que confirmou uma aliança eterna com seu sangue, que ele os capacite em tudo o que precisam para fazer a vontade dele. Eles produzem em vocês, mediante o poder de Jesus Cristo, tudo que é agradável a ele, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Isso está escrito na carta aos Hebreus, capítulo 13, versos 20 e 21. Salmo 23 começa: o Senhor é o meu pastor, ele é o grande pastor das ovelhas. E é porque ele confirmou a sua aliança eterna com o seu sangue, é que nós ouvimos a voz dele e fazemos parte dessa aliança. E nós fazemos parte dessa aliança para viver uma vida digna dele. Então, a oração do escritor aos Hebreus é que o Senhor nos capacite para fazer a vontade dele em tudo.
que Ele faça com que nós, mediante o poder de Jesus Cristo, produzamos algo que seja agradável a Ele. E que a nossa vida seja para glorificar o Senhor para todos sempre. Amém. Que o Senhor abençoe cada um nesta noite.